disse a vocês, a partir de agora está gravando, tá? Boa noite a todos de novo, né? Só para a gente começar bem essa aula. A gente falou da aquisição da posse, que pode ser feita, né, de forma originária ou derivada, né? Aí nós falamos, só para a gente voltar aqui, vamos nos slides anteriores rapidinho, só para vocês lembrarem o que aconteceu, né? Então, pode-se adquirir pela os originários, né, os meios originários de aquisição da posse podem ser a apreensão da coisa, o exercício do direito e pela disposição da coisa ou do direito, e ainda temos os modos derivados de aquisição da posse, que é a tradição e a sucessão na posse. Nós falamos sobre essas formas. Depois terminamos falando quem é que é legitimado a adquirir a posse, tá? Então, nós mostramos o artigo 1205, né, que fala da possibilidade de aquisição da posse. Falamos do incapaz, falamos do nascituro e, finalmente, chegamos nesse slide aqui, onde eu parei, porque a gente viu que teria que correr muito para chegar até o final desse tópico da perda da posse. Então, nós vamos começar hoje falando de perda da posse. O 1223 fala, perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, aquele poder que ele tem sobre o bem, ao qual se referiu o artigo 1196. Lembrando a vocês que o artigo 1196 do Código Civil se alinha com a teoria de Ehring, que só possui o corpus, né? Ou seja, um poder físico sobre a coisa, um comportamento de dono. Aquele que tem a coisa em seu poder físico, comporta-se como se dono fosse, e comportando-se dessa maneira é considerado possuidor pelo nosso direito. Obviamente, né, existem traços no Código Civil que se alinham mais àquela teoria sociológica da posse, em vez de alinhar com essa teoria objetiva de Ehring. Mas, ainda assim, o principal artigo que define o que é posse e quem é possuidor diz que é o 1196, diz que é aquele que tem poder físico sobre a coisa, tá? O 1224 fala o seguinte, só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa, ou tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, vocês observam aí que o desconhecimento da perda da posse, ou seja, a clandestinidade, enquanto é mantida, impede a perda da posse. Como assim, professor? Imaginem vocês. Um invasor, ele chega a um imóvel e, na calada da noite, na surdina, pula o muro e monta uma barraca bem no cantinho, de forma que não seja visto da rua, e começa ali a residir. Todas as vezes que ele vai sair, ele procura tomar cuidado para verificar se tem alguém na rua vendo, e sai às escondidas, e entra também às escondidas, todos os dias. Então ele está ocupando aquele imóvel, por mais difícil que seja isso de imaginar, ele está ocupando aquele imóvel de forma clandestina. Enquanto não cessa a clandestinidade, não se considera adquirida a posse por ele, portanto não se considera perdida a posse pelo antigo possuidor. Somente a partir do momento em que esse antigo possuidor tiver notícia, ou pelo menos for possível que ele tenha tido notícia pela mudança da clandestinidade para a ostensividade, ou seja, antes era clandestino, agora está sendo ostensivo o exercício da posse pelo invasor, só a partir do momento em que fosse possível que o antigo possuidor tomasse ciência desta perda da posse é que começa a correr para ele os prazos prescritivos, né? Primeiro, aquele prazo em que a posse deixa de ser nova e passa a ser antiga, que é de 1 ano e 1 dia. A partir de 1 ano e 1 dia, quando ele entrar com a ação de reintegração de posse, ele não vai obter liminarmente a reintegração, ou seja, ele vai ter que ir para o procedimento ordinário, tá? E já que ele vai ter que ir para o procedimento ordinário, discute-se, inclusive, se não era melhor ele entrar com a ação petitória para discutir ius possidendi, né? Logo,
em vez de ficar discutindo ius possessiones. Mas ele não vai poder entrar liminarmente, recuperar liminarmente a posse perdida, se a posse for antiga, tiver passado mais de 1 ano e 1 dia. Se a posse já tiver sido exercida pelo invasor tempo suficiente para adquirir o bem por uso capião, esse possuidor que já tem o direito à aquisição do bem por uso capião, ele vai poder tanto entrar com uma ação de uso capião ou pedir a uso capião em cartório, quanto vai poder ainda alegar ao uso capião como meio de defesa, uma vez que ao reivindicar o bem, o dono vai esbarrar na defesa desse possuidor, falando, olha, na verdade, você não é mais dono. Quem é dono atual sou eu, porque eu já adquiri esse bem por uso capião. Lembrando a vocês que a sentença que reconhece a uso capião é uma sentença declaratória e não constitutiva, o que significa que essa sentença ela reconhece um direito pré-existente e não constitui o direito, o que significa dizer que a sentença declaratória de uso capião apenas reconhece a propriedade que já era da pessoa, do adquirente que adquiriu por uso capião. Alguma dúvida até aqui? Bom, exemplo de perda da posse. Vamos lá, letra A. Pelo abandono. Ocorre abandono quando o possuidor abre mão da posse, renuncia a esta posse, ok? Esta renúncia da posse, ela ocorre na medida que, deixa eu permitir aqui a entrada de mais um aluno, a renúncia ocorre quando a pessoa voluntariamente tem a intenção de largar, deixar para lá o que lhe pertence ou que tem posse, tá? Atirando na rua um objeto seu ou abandonando um bem imóvel. A perda definitiva só vai acontecer, entretanto, quando outrem adquirir a posse, pegando para si, pela apreensão ou captura, a coisa que fora antes abandonada. Tá certo? Nem sempre, porém, o abandono da posse significa abandono da propriedade. Quem fala isso é o Washington de Barros Monteiro. O Washington de Barros, ele dá um exemplo seguinte, olha, a pessoa pode largar um bem, inclusive valioso, precioso, para salvar do naufrágio uma embarcação, tá? Ou uma aeronave. Imagine vocês que a aeronave está muito pesada ou a embarcação está muito pesada e uma pessoa precisa jogar ao mar bens valiosos e pesados seus, uma arca de joias, etc. E aí, uma vez que ele consegue levar essa embarcação ou naufraga e atraca ou naufraga e vai parar numa praia ou numa ilha, e esse bem levado pela correnteza volta a ser encontrado nesta ilha, esse bem não foi abandonado com a intenção de perder a propriedade. A pessoa só teve a intenção de temporariamente, ou definitivamente, se não conseguisse recuperar, mas para se salvar, abandonar aquela posse. Mas ela não tinha intenção de perder a propriedade. De forma que, se aquilo for encontrado, ele ainda terá direito sobre elas. Tem o direito de recuperá-las. Outra forma de perda da posse é pela tradição. Lembrem do exemplo do Minion que eu dei na aula passada. Quando alguém entrega algo para outra pessoa e fala, para tu, ou seja, tô te dando, tô te entregando, tô te restituindo, tô passando para você com a intenção de que você seja o novo possuidor. Tá? Não há perda da posse, porém, quando a entrega da coisa é feita a um representante para que administre. Esse representante, como a gente já disse, vai ter apenas detenção da posse. Ainda temos a perda propriamente dita da coisa. Você tem
a posse sobre alguma coisa, se essa coisa se perder, ou seja, se ela for desaparecida, destruída, né, arruinada, torna-se impossível exercer posse sobre ela e extingue-se não só o direito de propriedade sobre a coisa, que foi perdida, arruinada, deixou de existir, como também se perde o poder físico sobre essa coisa, né? Imaginem vocês que eu tenha um sítio e por uma movimentação magmática ou tectônica das placas do interior da Terra, cresceu um vulcão que engoliu meu sítio. Não sobrou nada lá, só tem um vulcão agora. Eu perdi minha propriedade, perdi minha posse. É possível exercer posse sobre aquilo ali? Não. Então, não mais serei possuidor daquele terreno. Ah, professor, mas o seu exemplo é absurdo. Sim, é absurdo. É impossível que acontecesse isso no Brasil por causa da posição do Brasil em relação às placas tectônicas? Possivelmente, né? Mas vocês sabem que a gente trabalha no direito com hipóteses, né? Então, se você pensar na posse sobre um veículo e esse veículo vier a explodir, deixando de existir materialmente falando, não tem mais posse sobre ele. Acabou, vai para o lixo, não tem como você continuar exercendo a posse sobre um monte retorcido de metal que sequer tem valor econômico, tá ok? Bom, com a perda da coisa, o possuidor se viu privado dessa coisa sem querer, não era a intenção dele. No abandono, na tradição, não é sem querer, ele está voluntariamente, né, intencionalmente, deliberadamente abrindo mão da coisa. Pela destruição da coisa, a gente até já falou disso, né? É a mesma solução jurídica da perda, né? A perda é quando a coisa desaparece, a destruição é quando a coisa é destruída. Eu até confundi as duas na explicação, peço desculpas, né? Perda seria o desaparecimento, destruição seria a ruína da coisa, né? A perda de utilidade da coisa. Mas das duas formas, a solução acaba sendo a mesma, né? Então, vamos supor, um cavalo sofreu uma morte natural devido a um raio que lhe caiu na cabeça, né? Não tem mais. Ah, mas eu posso ficar com a morte, com a posse sobre a carne do cavalo? Se sobrar alguma coisa consumível, sim. Né? Tem gente que come carne de cavalo, tem gente que não gosta, mas eu nunca comi, para saber se é bom ou não. Mas só para vocês saberem que existe, então, essa possibilidade de perda pela destruição ou pelo desaparecimento da coisa, e a solução é a mesma, exceto que quando a coisa é destruída, você sabe que você não vai recuperá-la. E quando a coisa desaparece, você sabe que se ela for encontrada, você pode recuperá-la. Ok? Pela colocação da coisa fora do comércio. Vocês sabem que existem alguns bens fora do comércio. A gente estuda isso lá no segundo período, no final da parte geral, né? No final do primeiro período, perdão. Tá? A gente estudou no segundo lá em Timóteo, porque não deu tempo de eu dar no primeiro, mas o lugar da matéria é no final do primeiro. Quando a gente estuda bens fora do comércio, a gente aprende que nem tudo pode ser colocado à venda. Existem bens que são ligados a direitos da personalidade que não são alienáveis, não são disponíveis, né? Então você não pode colocar um coração, um órgão vital à venda. Na verdade, órgão humano nenhum pode ser colocado à venda pela lei brasileira, né? E você também não pode nem doar um órgão do qual dependa a sua vida, ok? Então, independentemente de você querer ou não, você não pode abrir mão dele. E não podendo abrir mão sobre uma coisa, você não pode colocá-la à disposição de ninguém. Quando você coloca uma coisa fora do comércio, essa coisa ela se torna, de certa forma, inapropriável e inalienável. E ela deixa de ter sobre ela direito econômico. E por mais que você a tenha consigo, você não tem sobre ela o direito de posse, que, como a gente já disse,
é exercido sobre coisas com valor econômico. Não é possível exercer posse sobre a vida de alguém, porque a vida é um bem fora do comércio, tá? Então, a perda da posse não é porque você perdeu o contato com aquele bem, ok? Mas sim pelo fato de que não mais a posse, como instituto jurídico, se aplica àquele caso. Entendido? Lógico que isso se limita aos bens que se tornam inapropriáveis, tá? Porque o bem que se torna inapropriável ele também torna-se impossuível. Porém, existem bens que se tornam apenas inalienável. A inalienabilidade, como a gente vai ver no futuro, ela pode ser adicionada a um bem que não tornando esse bem inapropriável. Essa inalienabilidade, ela não é da natureza do bem, e sim colocada no bem pela vontade das pessoas. E nesses casos, ela vai ser compatível com a cessão de direitos, tá bom? Mas a gente vai ver isso lá na frente, no capítulo que a gente estiver falando sobre a inalienabilidade de bens. E ainda pela posse de outrem, quando você sabe que não está diante de um caso de composse, onde várias pessoas, ou mais de uma pelo menos, legitimamente exercem a posse ao mesmo tempo, você sabe que a posse é exclusiva de uma única pessoa. Sendo um direito exclusivo, quando essa pessoa vê outra ou outrem tomar posse sobre o seu antigo objeto da posse, essa pessoa sabe que perdeu a posse. Tá? Então, quando outra pessoa adquire a posse sobre um bem, tá? Esse desapossamento ele pode ser violento ou clandestino, tá? A questão é que enquanto houver violência e clandestinidade, vai se manter apenas a detenção. A posse ela só é perdida quando, terminada a violência ou terminada a clandestinidade, o possuidor não faz nada para retomar seu bem. Ok? Ficou um trem aqui fora do lugar. Deixa eu ver se eu consigo consertar. Ô, Léo, esse é o capítulo, por favor. 3 e 4, Geraldo. Estou terminando o 3. Léo. Fala, Ronildo. Uma simples, essa oposição, ação na justiça, né? Uma simples ocorrência não vale, né? Não é o suficiente. Tá? A simples ocorrência, o Ronildo, ela tem o condão, às vezes, de noticiar um crime, e aí, se noticiado um crime, a autoridade policial vai dar início, por portaria, a um inquérito policial, ou fazer uma prova pré-constituída visando a ação na justiça depois. Mas somente o juiz pode dar ordem ao possuidor que violentamente ou clandestinamente se esbulhou, né, desapossou o legítimo possuidor, somente o juiz pode devolver, tá? Vou dar um exemplo para vocês, eu já até dei esse exemplo em sala de aula, não me lembro quando e por que, em que assunto. Eu trabalhei em 2005 no escritório que representava os advogados de Belo Horizonte que atuavam para o Shopping do Vale, tá? Que era a Intermol, a empresa do Shopping do Vale. Teve um caso em que estava sendo discutida a posse de um imóvel do antigo posto Fazão ali, que foi o posto mudou de lugar, foi mais para baixo, mais para longe, e o que era antes o posto Fazão virou o estacionamento do shopping, ampliou o estacionamento do shopping ali. E aí o que acontece? Tinha alguns possuidores de imóveis que tinham sido locatários do posto Fazão, cujo contrato já tinha terminado. Aí o que o posto Fazão fez? Ajuizou a ação de despejo de todos eles, ok?
e falou, olha, vocês vão sair porque eu vou vender isso aqui. Já não tinha contrato vigente, os contratos já tinham vencido, ele podia pedir de volta os imóveis, eu estou vendendo, a partir de agora vocês vão deixar de ser possuidores. Eles pegaram todos um mesmo advogado, e era daqueles advogados brigador, pelinha, que dificulta as coisas, e na ocasião, ele não quis fazer acordo, ele não quis que os clientes dele recebessem uma indenização que o shopping estaria disposto a pagar para eles saírem sem incomodar, ou queria que essa indenização fosse milionária, e eles não tinham esse direito. Eu sei que, no fim das contas, eles acabaram perdendo 1 a posse do bem. Cada reintegração de posse que saía para o shopping, os funcionários do shopping iam lá e já derrubavam o imóvel. Por quê? Medo de, na calada da noite, esse cara voltar, invadir de novo, e aí você ter que entrar com outra ação para tirar ele de lá. Viu, Ronildo? Então, por isso mesmo, porque o juiz já tinha mandado sair. Ok. Você tirou ele de lá. Aí você deu bobeira. Ele voltou, você tinha que entrar com outra ação para tirar ele de lá de novo. Você não podia exercer as próprias razões de forma violenta. Vocês têm até um crime, não sei se o professor Flávio já falou disso com vocês, exercício arbitrário das próprias razões. Você tem razão, mas você não pode ir lá fazer o que existem autoridades constituídas para isso. Então não tinha como. Então aí o que o pessoal do shopping fazia? Primeira coisa que fazia, arrancava a porta, arrancava a janela, derrubava 1 ou 2 paredes. Derrubava o telhado, porque tornava inútil aquilo ali para a posse. Esse ficava bravo demais. Os esposos, mas tá derrubando aí na minha frente. Eu falei, meu filho, já não tem nada seu lá dentro mais não, já colocamos no caminhão aqui, estamos levando para onde você indicar, só que eu vou derrubar. Por quê? Porque se não derrubasse, o cara voltava e entrava de novo. Então, havia esse cuidado. Só estou falando... É o que a gente vê nas ocupações, né? Até hoje. Ele derruba, tira o cara hoje, dormiu, amanhã o cara está lá de volta. Né? Bom, recuperação de coisas móveis e títulos ao portador. Tem-se decidido que é cabível a ação possessória, mesmo superado o ano em dia, com a única alteração relativa ao descabimento de concessão de liminar da manutenção ou reintegração. Foi o que eu falei com vocês. Tá? A perda da posse pelo primitivo possuidor não é, então, definitiva. Ela somente acontecerá definitivamente se ele ficar inerte pelo tempo de prescrição da ação possessória. Então, vamos explicar isso aqui. Primeiro, o título. Por que o título inclui títulos ao portador? Como eu disse, existe uma discussão se posse pode recair sobre direitos e não só sobre coisas móveis somente. Tá? Apesar de haver essa discussão, a maioria da doutrina considera que a posse e a propriedade só são possíveis sobre coisas móveis. O resto é direito, tá? E não posse ou propriedade. Então, direitos reais, propriedade, né? E posse, como um direito também regulado pelo direito das coisas, só são cabíveis sobre coisas móveis. Ocorre que, quando a coisa móvel em si representa um direito, como título de crédito ao portador, vocês estão fazendo empresarial esse semestre? Não, né? Passado. Já concluíram o empresarial, não concluíram? Então, quando eu digo para vocês a palavra título ao portador, vocês sabem o que é. Vocês sabem que título de crédito é um documento literal e autônomo, representado por uma cártula que encerra em si os direitos nele transcritos? Vocês estão de acordo comigo que isso é a definição de título de crédito? Um direito de crédito nele transcrito? Beleza. O título de crédito ele pode ser nominativo ou nominal e pode ser ao portador. Ok? O título de crédito nominal tem o nome do beneficiário escrito ali, de forma que a posse desse título só pode ser transferida por endosso. Certo? Ao passo que, no título ao portador, a posse do título transfere-se pela mera tradição do bem, do título. O que eu quero dizer com isso? Como esse direito de crédito é representável por uma coisa móvel, nesse caso, é possível considerar que sobre ele recai o direito de posse. Tá?
Então, apesar de o direito representado pelo título de crédito não ser uma coisa móvel, e sim um direito de crédito, esse direito de crédito é representado por uma coisa material, a chamada cártula, o título. E este título, ele sim é uma coisa móvel. Por isso, sobre ele recai direito de posse e, eventualmente, direito de propriedade. Entendido? Então, a recuperação, ou seja, as ações possessórias disponíveis para o possuidor que tem sua posse perdida, estão disponíveis para a perda de coisas móveis, nelas e imóveis, nelas incluídas os títulos de créditos que representam direitos. Tudo bem? E títulos esses ao portador. Por quê? Porque se houver o nome do beneficiário, aí não é a perda da posse. Porque a perda da posse não transfere o direito, de forma que o possuidor vai requerer outro tipo de ação. Tá ok? Bom, aquele que perdeu a coisa por furto, roubo, sendo ela móvel ou semovente, ou ainda título ao portador, pode se valer de reivindicar esta coisa, tá? Isso está no artigo 1228 do Código Civil. Essa restrição em relação a bens imóveis se dá em virtude da posse do móvel ser transferido pela mera tradição real, o que não acontece com os imóveis. Você não vai perseguir o bem imóvel. O bem imóvel não sai do lugar, certo? Então, é muito mais difícil você perder a posse de um bem imóvel do que perder a posse de um bem móvel. Mas acontece também, ok? Então, a tradição real dificulta a prova da privação injusta da posse, demandando uma maior dilação probatória. E, por isso, admitindo apenas o procedimento ordinário. O que quer dizer que, quando a perda da posse for de um semovente ou de uma coisa móvel, o juiz não vai ordenar a reintegração liminar da posse, como faria em caso de um imóvel. Porque, no caso da perda da posse, com bens móveis ou títulos de crédito, é mais difícil você provar que a perda se deu de forma injusta ou clandestina. O que é mais fácil com um bem imóvel. Ora, só o fato de quem ter o direito de estar lá ser eu, e essas testemunhas todas sabem, e quem está lá não ser eu, ou seja, é o outro, é o invasor, já mostra que ele invadiu. Então é muito mais fácil eu comprovar a perda da posse de um imóvel, e é mais difícil perder a posse de um imóvel, do que um bem móvel. No caso do bem móvel, como é mais fácil perder essa posse e é mais difícil provar que perdeu, o juiz, por cautela, não vai dar aquela liminar que a gente falou, ele vai seguir o procedimento ordinário. Ok? Bom, quem tem a posse de imóvel turbada, entretanto, pode se valer dos interditos, que são as ações possessórias, que vão ser estudados na próxima aula, especificamente cada um deles, para recuperar a sua posse, inclusive com um procedimento reduzido e liminarmente, desde que a perda tenha ocorrido há menos de ano e dia. Ok? Dúvidas? Ok. Só para dizer para vocês aqui, no artigo 1268 está consignado que quem não é o proprietário não tem o poder de alienar a posse pela tradição, certo? Exceto se essa coisa foi oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, de forma que esta alienação foi feita em circunstâncias tais que não se permitisse ao adquirente notar que era uma alienação injusta e que fazia parecer que o alienante era o dono mesmo. Então, por exemplo, se você vê um abajur, tá? Numa prateleira de uma loja de decorações, você sequer questiona
se esse dono da loja de decorações, o comerciante, tem de fato a posse sobre esse abajur. Está lá e é provável que seja dele, porque ele vende abajures. E esse abajur está lá, então imagina-se que ele é o legítimo possuidor, a pessoa capaz de alienar o bem. Se depois é mostrado que aquele bem não era dele, você, adquirente de boa-fé, não vai poder ser prejudicado justamente porque tudo dava a entender que ele afigurava como dono. Então, parágrafo primeiro fala o seguinte: se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. A gente está numa hipótese de uma posse antes feita por quem não podia alienar, ser convalidada pela posterior aquisição da coisa por essa pessoa que alienou. Então, imaginem que o Geraldo Carvalho coloca um carro à venda, tá? O carro pertence à esposa do Geraldo. Teoricamente, quem tem que negociar esse carro é a esposa, o carro está em nome dela. Aí, o que acontece? O Gabriel adquire o veículo e o Geraldo vai conversar com a esposa. Falou: vendi o seu carro para o Gabriel, assina que eu recebo. Ela fala: não vou assinar, não. Aí ele fala: olha, eu vou passar um carão, por favor, vende esse carro para o Gabriel. Eu falei: não vendo, não gosto do Gabriel. Eu falei: tá bom, faz o seguinte então, vende o carro para mim, que eu resolvo o que faço. Tá bom, para você eu vendo, mas eu não vou transferir esse carro para o Gabriel de jeito nenhum. Aí ela transfere o carro para o Geraldo, e o Geraldo pode, enfim, transferir o carro para o Gabriel. Ocorre que a tradição vai ser considerada feita no momento em que foi feita pela primeira vez, porque aquela posse do Gabriel, embora antes ilegítima, passou a ser convalidada, tá bom? Isso vale para qualquer tipo de bem móvel, tá? Ou até de bens imóveis. Então, se você não pode transferir o bem, você não é o alienante capaz de transferir esse bem, a pessoa que adquiriu, ele estava de boa fé, ele achava que era você a pessoa que podia alienar o bem. E aí, você posteriormente adquire esse bem para si, para depois alienar, para depois convalidar a posse do outro, isso vai ser perfeitamente válido. Parágrafo 2º, não transfere a posse, a propriedade à tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo, ou seja, se houver um negócio jurídico nulo como um negócio simulado. Lembra lá no estudo dos defeitos do negócio jurídico, quando a gente viu que a simulação causa nulidade no negócio jurídico? Nulidade arrebenta com todos os fatos posteriores, né? Todos os efeitos posteriores do negócio. Então, teria que voltar ao status quo ante por causa da nulidade do negócio subjacente. Então, a transferência da posse ou da propriedade, ela não terá efeito se tiver por base um negócio nulo. Tudo bem? Ô, Léo. Fala. Beleza. Como fica aí a procuração? O que tem a procuração, G? Eu passo uma procuração para você. Aí, no caso, você pode estar usando aí para transferir essa posse, alguma coisa assim? Pode? Depende dos poderes que você outorgou ao seu mandatário através daquela procuração, certo? Se o ato demandava de poderes específicos para ser realizado, como, por exemplo, casar e divorciar, precisa de poder específico, certo? Venda de imóvel, precisa de poder específico, certo? Então, se o ato demandava de poderes específicos, não basta ele ser seu procurador com poderes gerais, você vai ter que incluir especificamente o poder de vender sua casa, tá? Mas a partir do momento que você dá a procuração para ele com poder específico para realizar um ato, se ele realiza esse ato, ele está agindo em seu nome. É como se você estivesse realizando esse ato. Você não pode contestar, não. Agora, se ele agiu sem mandato, observe, a figura da gestão de negócio, falei disso na aula passada, se ele agiu sem mandato, aí ele agiu em seu interesse, porém sem mandato. A sua ratificação será necessária, tá ok? Mas ratificando, você vai ter que reembolsar ele dos gastos que ele tiver, etc e tal. Tá certo? Bom, perda da posse para quem não presenciou o expurgo. O Código de 1916 falava em ausente, só que isso gerava
uma confusão com aquele ausente lá da parte geral, aquela questão da ausência, né? E a ausência, ela só era considerada quando a pessoa era declarada ausente naquele procedimento. Só que aqui, a intenção do legislador, ou como a gente poderia chamar, vocês devem ter visto isso com o Vinícius, a mens legislatoris, né? A vontade do legislador não era da pessoa legalmente declarada ausente, e sim aquela pessoa que não estava fisicamente presente no momento. Ou seja, ausente seria a pessoa que não presenciou, ok? Então, o novo código aperfeiçoou essa redação, né? Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, ou seja, quem não estava lá na hora, quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa, ou tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, você tem aí, tá? Você tem aí a questão da violência e da clandestinidade. Se tiver violência acontecendo e a clandestinidade acontecendo, não tem perda da posse. Mas após a cessação da violência e da clandestinidade, começa a correr os prazos, inclusive para a pessoa que não presenciou o esbulho, tá ok? O artigo 1210 fala o seguinte: o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Nós temos aqui 3 possibilidades às quais correspondem 3 tipos de interditos, ou seja, 3 tipos de ações possessórias. A primeira delas é a manutenção da posse que está sendo turbada, incomodada para outra pessoa. Essa turbação aí, ela tem um caráter de tentativa de invasão, tentativa de tomada da posse. Aí o possuidor, ele busca se manter na posse. No segundo exemplo, a gente já parte para a situação em que ele já perdeu a posse, ele quer a sua restituição. E a terceira hipótese, ele está se precavendo de uma violência ou de um incômodo iminente, um justo receio de perder a posse no futuro, ou seja, não aconteceu nada ainda, mas há um justo receio de ter essa posse abalada no futuro. Tá ok? Bom, a simples ausência, isso é óbvio, não implica em perda da posse, né? Então, o possuidor que esteja ausente, ou seja, tenha temporariamente perdido esse poder físico sobre a coisa, ele pode continuar o exercício da posse. Em latim aí está escrito solo animo, ou seja, só pela vontade, né? Isso, por exemplo, pode ser quando alguém empresta um cavalo para outra pessoa, para que essa pessoa faça um trabalho, ou quando alguém deixa um carro numa concessionária para ser consertado, ou quando alguém deixa o carro no lava-jato para ser lavado, tá? A ausência do dono ou do possuidor, a ausência do possuidor, não estou falando de propriedade, a ausência do possuidor não implica a perda da posse, como a gente já deixou claro aqui, tá ok? Bom, vamos falar agora, a partir de agora, dos efeitos da posse. Querem um intervalo agora de 10 minutos? Para a gente não perder depois o fio da meada quando começarmos a falar dos efeitos da posse? É bom. Tá, então eu vou dar um intervalo agora, tá? 10 minutos. Vou voltar às 8h25, tá ok? Não se atrasem. 8h25 estarei aqui.
Microfone ligado aí, gente. Geraldo Carvalho, beleza? Boa noite, meu jovem. Tudo bem com você? É você, né? Eu mesmo. Já está na É terceira porque idade, né, Geraldo? Já entrou é na porque eu tô terceira fora, idade? eu tô fora da sala, tô ouvindo chiado aqui igual o rato mexendo na minha cozinha. É eu mesmo que estava mexendo na minha. Ô, Abraço. Nilton, tudo bem com Obrigado. você, filho? Na paz? Tá trabalhando ou não? Sim, Tá voltei tem um trabalhando? mês e pouco. Não, agora não, né? A partir Não, de você hoje, tá trabalhando durante o dia? Vocês não estão fora da prefeitura, não? Da Câmara? a partir de ontem, saiu uma portaria, né? Estamos de plantão em casa. Imagina o que eu estou fazendo, hein? Tomando umas, né? Sempre. Ah, legal. Beleza, Geraldo. Abraço. Obrigado. Aqui, tá gravando isso aí, tá? Não tem problema, não, hein? O que tem? Tá devendo alguma coisa para alguém? Eu tô. Aqui na minha Então porta tá cheio de bom. cobrador. Um abraço, Ih, Nilton. Tá, tudo de bom. Boa falou, noite. tchau.
Bom, turma, estou aqui de volta. Vocês já estão aí também? Beleza, então vamos começar com esse capítulo 4, né? Que é o último que nós vamos ver na aula de hoje. Os efeitos da posse. A posse, como todo direito, ela acarreta efeitos que são observáveis quando se estuda esse fenômeno jurídico da posse. Tá? Então, tudo que advém da posse, ou seja, que ocorre posteriormente à posse, em virtude desta causa, que seria o exercício da posse, é considerado como um efeito. Tá? O Orlando Gomes, quando a gente começa a falar da tutela da posse, ele ressalta que tem uma dissensão doutrinária, tem uma discussão na doutrina sobre os efeitos da posse. São dois grupos principais. O primeiro fala o seguinte, tem vários efeitos da posse, ou seja, tem pluralidade de efeitos. O segundo fala o seguinte, só tem um efeito a posse, tá? Que é a presunção de propriedade. Então, havia dois grupos, né, doutrinários, um que admitia pluralidade de efeitos, ou seja, são vários os efeitos da posse, e outro grupo falava assim, não, a posse só gera uma coisa, que é presunção de propriedade. Ok? O Orlando Gomes, inclusive, ele é dos que estão alinhados com a última teoria, tá? Que a posse seria a exteriorização da propriedade, ou seja, a aparência de propriedade, e essa presunção de que o possuidor é o legítimo dono seria o único efeito da posse, e por isso existiria a posse. Ou seja, segundo ele, a posse só existe, só é protegida juridicamente para que a pessoa que a tem seja presumivelmente considerada como o dono porque está se comportando como dono. Tá? Obviamente que a posse sendo ilegítima, ela pode ser recuperada por quem de direito, mas os efeitos da posse só gerariam, só seriam esse único efeito, que é a presunção da propriedade. Vicente Hall, Edmundo Lins e aí outros, né, entendem que o único efeito decorrente da posse, diferentemente do Orlando Gomes, embora eles também entendam sobre esse alinho com a unicidade, seria a faculdade de invocar as ações possessórias, ou seja, os interditos possessórios em seu favor. Então, a posse geraria um único efeito, que seria o direito subjetivo de ação possessória, de entrar com ação possessória, caso sua posse fosse turbada. Bom, o Savigny, depois de mencionar, né, um escritor chamado Tapia, que conseguiu enumerar 72 efeitos da posse diferentes, reduziu a apenas 2, que seria a faculdade de invocar esses interditos e a indução pelo exercício ao uso capião. Então, já vem o Savigny e fala, olha, não é só a faculdade de invocar interditos, tem também a aquisição da propriedade via uso capião, se essa posse durar tempo suficiente. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando em relação a isso? O Orlando Gomes falou, tem dois tipos de doutrinador, aquele que fala que são muitos efeitos e os que falam um só. Eu acho que é um só. O que eu acho é a presunção de propriedade. Isso é o Orlando Gomes. Aí vem uma outra turma falando que é só a possibilidade de entrar com ação possessória, ou seja, invocar os interditos. O Savigny já fala diferente, além dessa possibilidade de invocar os interditos, tem a possibilidade de adquirir por uso capião. Tá ok? O nosso autor favorito, nosso malvado favorito, que é já que eu citei os Minions hoje, né? Que é o Carlos Alberto Gonçalves, ele fala o seguinte, é racional sistematizar efeitos da posse no direito positivo, que são 5 os mais evidentes, tá?
Letra A, proteção possessória, abrangendo aquela autodefesa. O que seria a autodefesa da posse? A possibilidade de você defender a posse por si só, sem invocar a justiça. E existe essa possibilidade. A gente já falou aqui que a posse tomada com violência pode ser recuperada imediatamente, violentamente também. Você pode aplicar uma violência proporcional para defender ou recuperar imediatamente sua posse. A gente vai falar disso aí, tá? Daqui a pouco. Ou a invocação dos interditos possessórios. Essa invocação seria a proteção judicial da posse, ou seja, busca de interditos possessórios, ações possessórias para proteger sua posse, mantendo-a, reintegrando-a a você ou proibindo futuras turbações. Ok? B. Existe a influência da posse na percepção dos frutos, ao passo que parte dos frutos vão pertencer ao possuidor de boa-fé e parte dos frutos vão ter que ser restituídas ao dono da coisa, quando restituída a posse. Ok? Então, a gente vai ver de novo essa disciplina dos frutos daqui a pouco, eu vou lembrar rapidamente a vocês, mas vocês entendem que parte dos frutos pertencem ao possuidor de boa-fé, então a percepção dos frutos é influenciada pela posse, portanto é um dos efeitos da posse de boa-fé. B. C. A responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, não só a responsabilidade de devolver a coisa, mas a responsabilidade de indenizar por sua perda ou sua deterioração, desde que com culpa do possuidor. Ou uma responsabilização objetiva do possuidor de má-fé, que só vai deixar de indenizar se ele provar que a perda ou deterioração ocorreria ainda que o bem estivesse na posse de seu dono. D. A indenização pelas benfeitorias que o possuidor de boa-fé tem. O de má-fé só tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. O de boa-fé tem direito a ser indenizado pelas necessárias e pelas úteis, tá? E o direito de retenção dessas benfeitorias, ou seja, não devolver o bem a menos que seja indenizado. E ainda temos a possibilidade de levantamento das benfeitorias voluptuárias pelo possuidor de boa-fé, o que não possui o possuidor de má-fé, tá? Retenção e levantamento são coisas diferentes, viu, gente? A retenção da benfeitoria útil e necessária é você segurar o bem com você enquanto não é indenizado as benfeitorias. O levantamento das benfeitorias voluptuárias significa retirar a benfeitoria do bem desde que não comprometa a estrutura do bem, que o bem seja devolvido sem nenhum defeito por causa desse levantamento. E, por fim, a uso capião, que ocorre depois do exercício inconteste, manso, pacífico da posse durante vários anos, período esse que a lei determina para cada caso. Ok? Então seriam esses os 5 efeitos da posse. A proteção possessória ela pode se dar pela justiça, como eu disse, mas também pode se dar por 2 institutos. Um deles vocês já conhecem do estudo de direito criminal, mas o outro vocês ainda não conhecem, vai ser novidade aqui. O primeiro é a legítima defesa, tá? E o segundo é o desforço imediato. A legítima defesa e o desforço imediato são aqueles casos em que o possuidor defende a sua posse usando seus próprios recursos. Já as ações possessórias e esses institutos são chamados de autotutela da posse, porque se você mesmo está defendendo a sua posse. Já as ações possessórias são chamados de heterotutela, ou seja, quem está defendendo a sua posse é o judiciário. Bom, a legítima defesa no direito possessório, ela é muito semelhante ao direito criminal,
Ou seja, ela pode ser exercida quando está ocorrendo uma agressão injusta ou iminente ao seu direito de posse, certo? Tá? Então, só pode ser exercida a legítima defesa quando está prestes a ocorrer uma agressão à sua posse ou já está ocorrendo, e a posse, a defesa ainda precisa ser exercida com os meios disponíveis e necessários com moderação. Tá? Se você consegue, usando determinada quantidade de força, repelir um invasor, colocá-lo para fora do seu imóvel, defendendo legitimamente a sua posse, ok? E não obstante ele já ter deixado o seu imóvel e se posto a correr, você o persegue e continua batendo, causando mais danos à saúde, à integridade física dele, até a morte dele, você responderá civilmente e criminalmente pelo excesso. Ou seja, da mesma forma que no direito criminal, é passível de excesso o exercício da legítima defesa em casos da legítima defesa da posse. Certo? Todo mundo entendeu? Você já aprendeu a legítima defesa lá com o Xingol, o Flávio, né? Ok, Léo. Tá? Porém, se a hipótese for de esbulho, ou seja, já perdeu a posse, tá? Ocorreu a perda da posse, pode-se fazer uso do que a gente chama de desforço imediato, que está preceituado no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que fala o seguinte: o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então você está vendo aí que o 1210 legitima não só o desforço imediato, como a legítima defesa da posse. Tá? A legítima defesa é para manter-se na posse. O desforço imediato é para restituir-se na posse. Tá? Desde que o faça logo, primeiro ponto. Segundo, né, que os atos de defesa, que a gente já até falou, tem que ser ou de desforço, tem que ser o necessário, o indispensável para a manutenção ou restituição da posse. Tudo que você empregar a mais pode fazer você responder pelo excesso, tá bom? A lei de defesa não se confunde com o desforço imediato, tá? O desforço imediato vai ocorrer quando o possuidor já perdeu a posse, já houve o esbulho e ele consegue reagir em seguida, retomando a coisa para si. No caso da legítima defesa, ela só ocorre enquanto a turbação estiver acontecendo, ou seja, não acabou a turbação. Ele ainda está na posse da coisa, ainda não perdeu a coisa. O desforço é quando ele já perdeu a coisa, ou seja, até tinha cessado a violência, mas logo depois ele consegue voltar e recuperar a posse. Ok? Primeiro, vamos estudar esses requisitos aí do que precisa acontecer para haver o desforço imediato. Quando a gente fala logo, tá? Não é preciso que esse logo seja imediatamente se este possuidor não puder realizá-lo, tá? Ele pode fazer logo que seja possível ele agir, tá? Imaginem alguém que está viajando para a praia, chega em casa e encontra o ladrão dias depois com algo que ele tirou alguns dias atrás de dentro da sua casa, né? Aqui tem o exemplo dado pelo autor: alguém encontra o ladrão da sua capa dias depois do furto. Ok, Gabriel? Tô vendo aí, tá? Não tem problema não. O que acontece? Houve um furto, alguém perdeu a sua capa é aquele sobretudo, né? Aí a pessoa tirou a capa momentaneamente, botou num cabideiro quando ele entrou em determinado lugar, e alguém foi lá, mal leve, e pegou. Essa pessoa tem como agir imediatamente? Não. Ela perdeu a capa. Só que essa capa tinha uma marca característica.
tá? Tinha aí um tracinho, um sinal característico que tornava ela única. E aí, 1, 2, 3 dias depois, esse possuidor vê sua capa na posse de outra pessoa. O que ele faz? Usa da força moderada e indispensável e recupera a posse da coisa. Isso é o que a gente chama de desforço imediato, que não precisa acontecer imediatamente após. Ele pode acontecer quando a pessoa não podia agir imediatamente e agiu logo que pôde. O que não pode é a pessoa poder agir imediatamente, optar por não fazer e depois de algum tempo resolver agir, tá? Ou seja, o desforço imediato deve ser exercido logo que a pessoa é turbada da posse, é esbulhada da posse, ou logo que ela fica sabendo ter sido esbulhada, tá ok? Bom, como eu disse, tem um outro requisito, que é a moderação, né? A reação tem que limitar-se ao indispensável à retomada da posse. Tudo que passar disso, ou seja, meios que forem empregados e que forem desproporcionais à agressão, tá? Vão causar a responsabilidade criminal, obviamente, se for cometido um crime, mas também a responsabilidade civil, que é a de indenizar pelos danos que venham a ser causados pelo excesso. Tudo bem até aqui? Ações possessórias em sentido estrito. Tá? Todas as ações possessórias que estão previstas, tá? A gente vai dar uma passada geral sobre elas agora, e depois a gente vai estudar especificamente todas as 3 principais, né? Primeiro, para ter legitimação ativa e passiva, para figurar numa ação possessória, tem que ser possuidor, tá? Então, para você entrar com a ação como autor, você tem que ser um possuidor que foi ameaçado, turbado, no caso, né? Ameaça e turbação, esbulhado, ou seja, você perdeu sua posse, ou existe uma possibilidade futura de perda ou ameaça, ou seja, você não está perdendo a posse, você não está sendo ameaçado imediatamente, né? Não está tendo uma turbação imediata, não está tendo uma perda, mas no futuro ocorre a possibilidade. Por exemplo, alguém já andou rondando, esse alguém já falou para outras pessoas que vai fazer alguma coisa para tentar te tirar dali, e aí você, incomodado com aquela interferência, você começa a agir. Tá certo? O detentor, por não ser possuidor, ele não tem essa faculdade de invocar proteção possessória em seu próprio nome, tá? Ele pode fazê-lo em nome do possuidor. Olha só, o detentor não pode entrar com ação possessória em seu próprio nome porque ele não tem posse, ele tem detenção. Porém, ele está exercendo a posse de outro, ok? Ele está ali com a mera detenção sobre um bem de outro. Mas, na ausência do outro, ele pode ajuizar uma ação possessória em nome do outro. Ó, fulano de tal, tá? Detentor do bem tal, representando o verdadeiro possuidor, que é fulano de tal, vem, tal, ajuizar a ação possessória. Aí, você vai argumentar o seguinte, que apesar de o detentor não ter legitimidade ativa para ingressar com a ação, ele está exercendo essa legitimidade em nome do legítimo possuidor que está impossibilitado de ingressar com essa ação, porque está no exterior, ou por qualquer outro motivo. Certo? Então, ele está agindo em nome de outrem. Aí sim ele tem. Ok? Bom, se a pessoa tiver um direito real, propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem, mas não tiver a posse, ele não pode entrar com ação possessória. Ele pode entrar na via petitória, ou seja, com ação reivindicatória, que tem um procedimento ordinário, que é mais lenta, mais demorada, mas ele vai poder provar que tem o direito à propriedade e que, portanto, deve ter a posse entregue a ele. Qual posse? Ius possidendi. Tá? Ele não tem ius possessiones, porém ele tem direito a ter o ius possidendi em virtude de ser o dono.
mas ele vai entrar com ação reivindicatória e não possessória, tá? Lembrando a vocês que o procedimento da ação possessória é mais rápido. Tudo bem? Bom, o herdeiro ou sucessor causa-mortes, ele encontra-se numa situação privilegiada, pois a lei presume que imediatamente após a morte, a posse do antecessor continua com ele. Então, independentemente de ter ou não exercido a posse do seu antecessor, que foi o autor da herança que ele tem, transfere-se automaticamente para ele, de forma que ele torna-se legitimado para entrar com a ação possessória. O sucessor a título singular, ele tem faculdade ou não de unir a posse. Nós já falamos sobre isso, né? Artigo 1207, segunda parte. Se ele opta por unir a sua posse à do anterior, esta posse anterior vai ser considerada a fim de entrar ou não com uma ação possessória, considerando essa posse, ok? Se ele opta por distinguir a sua posse, ou seja, separar a sua posse para exercer uma posse nova, originária, aí ele vai poder ter à sua mão os interditos a partir do momento que obter a nova posse, tá? Então, se a pessoa foi esbulhada, tá? A pessoa que adquiriu a sua posse pode assumir a posição de defender a posse pós-esbulho, se ele unir a sua nova posse à daquele antigo possuidor. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei uma casa do Ronildo, tá? Quando eu chego nesta casa, observe, Ronildo saiu e falou, Léo, tá lá vazia, pode entrar. Eu chego nessa casa, alguém entrou antes de mim. Tá? Uma família invadiu a casa. Eu posso entrar com a ação possessória contra essa família? Olha, eu não adquiri a posse pela disponibilidade do bem, porque eu sequer cheguei a tomar posse. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar com a ação reivindicatória. Quem pode exercer a proteção possessória é o Ronildo, a menos que eu opte por acrescer a posse do Ronildo à minha posse. Aí eu vou entrar com a proteção possessória baseado no direito que eu tenho de unir a minha posse com a posse do Ronildo e somar as duas. Aí sim eu posso entrar com a ação. Agora, se eu optar por distinguir a posse minha da posse do Ronildo, eu não tenho proteção possessória porque eu não cheguei a adquirir a posse. Eu adquiri a propriedade, mas a posse ainda não. Ok? Bom, possuidor direto, eu vou dar exemplo de possuidor direto, o locatário, o comodatário, é aquele que está diretamente em contato com a coisa, tá? Quem é o indireto? É o comodante, o locador, a pessoa que tem exercício apenas do ânimos da posse, não tem o contato direto com a coisa, certo? Então vamos lá. O possuidor direto, ele tem direito possessório contra terceiros. O possuidor indireto também tem direito possessório contra terceiros. Isso é sem dúvida. Então, a Alícia alugou a casa dela para o João Pedro. Tá? Então, a Alícia é locadora, João Pedro é o locatário. Aí veio o Cleófas e invadiu. Tanto a Alícia quanto o João Pedro podem ingressar com a ação possessória contra o Cleófas. Cleófas aí é o terceiro. Tá ok? Tanto a Alícia quanto o João Pedro podem agir contra ele. Agora, quem tem a melhor posse? A Alícia ou o João Pedro? Depende. Depende do que se trata. Tá? O direito de ficar na casa, na verdade, é do João Pedro. Eles têm um contrato que permite que o João Pedro exerça essa posse. E ele pode exercer a proteção possessória, inclusive contra a Alícia. Contra a Alícia. Agora, existem situações em que a Alícia vai poder exercer proteção possessória contra o João Pedro? Vai haver situações.
certo? Situações, por exemplo, em que o João Pedro atue com abuso de direito, exacerbando os direitos que tinha em relação ao contrato de locação. Aí ela vai poder realizar a proteção possessória contra ele. Então você observa, inclusive, repetindo a reintegração do bem. Você observa que existe, no caso, uma dupla proteção possessória. A Alice tem a posse indireta protegida, o João Pedro tem a posse direta protegida. Todos os dois têm força contra terceiros. A força de um contra o outro vai depender do caso. Se é o direito de morar lá, quem vai ganhar? É o João Pedro, ele não está pagando aluguel, não tem um contrato? Então a Alice não tem nada que impedir de morar lá. O direito é dele. Certo? Então ele ganha uma ação possessória baseada no direito de usar a coisa do próprio proprietário. Agora, vamos supor que o João Pedro resolveu que vai mudar uma coluna de lugar, que a casa vai desabar se ele continuar. Observem que o dono, nesse caso, vai ter direito à proteção possessória para impedir que a sua posse seja ameaçada dessa forma. Ele não vai precisar entrar com ação reivindicatória para discutir isso. Ok? Bom. Dúvidas? Já a legitimidade passiva nas ações possessórias é do autor da ameaça, da turbação ou do expurgo. A ameaça é aquilo que ainda não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Pode ser uma ameaça de turbação ou uma ameaça de expurgo. Ok? Turbação é o incômodo causado, é a tentativa de tomar a posse, é a tentativa de prejudicar a posse, é a turbação. E o expurgo é a perda da posse, é a tomada da posse, ok? O terceiro que recebeu coisa expurgada sabendo que era, ou seja, de má fé, ele pode, inclusive, ter sua posse arrancada de si, tá? Ele pode ter legitimidade passiva numa ação possessória. Já o terceiro de boa fé, não. Tá? Beleza, Geraldo? Manda lá no zap que eu vou atualizar o arquivo. O terceiro de boa fé, não. O terceiro de boa fé, ele não vai ter a posse tomada dele, e aí vai discutir se a questão da evicção ou da legitimidade ou da propriedade de quem é dono no juízo petitório ou reivindicatório, tá bom? Continuando, eu já até acabei aqui de falar, né? Contra o terceiro que recebeu a coisa de boa fé não cabe a ação de reintegração de posse, né? Então ele vai ser disputado bem na ação petitória. Ok? Beleza. Bom, se a turbação ou expurgo forem causadas por pessoa privada de discernimento ou menor incapaz, tá? Quem é que vai ser processado para devolver a posse? Aquela pessoa que era o representante legal dessas pessoas. Ok? Por culpa em vigilando. A pessoa tinha que estar vigiando essa pessoa, não vigiou, então ele tem culpa em vigilando, e aí ele vai ser o processado para que a coisa seja devolvida. Porém, obviamente, né, se se tratar de uma criança que não tem a menor noção do que está fazendo, por exemplo, um infante, eu tenho uma afilhada de 1 ano e pouco, ela já sabe andar. 1 ano e 9 meses. Aí ela vai andando e entra na casa de alguém. Ela tomou a posse? Não. Aí não é necessário entrar com a ação possessória. É só ir lá, pegar a criança e entregar para o pai. Ok? Isso não é um ato de expurgo, porque aquela pessoa não tem a noção, não tem a menor noção do que está fazendo. Agora, uma pessoa que seja mentalmente incapaz, né, um maior incapaz, ou ainda um menor que, embora não tenha adquirido capacidade plena, tenha noção dos seus atos, esse sim pode cometer um ato de expurgo. Imagine você, que é uma pessoa de 14 anos, que já sabe o que está fazendo,
adquire aí no mercado negro, no mercado de contrabando, uma arma. E invade sua casa e te tira de lá. Ora bolas, espera aí. O fato dele ser menor não faz com que você não tenha sido espoliado. Porque ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Ele cometeu o esbulho. O que ele não é responsável criminalmente pelo ato. Okay? E você não vai poder exigir indenização dele, a menos que ele tenha condição de pagar pela indenização sem privá-lo de suas necessidades imediatas. Quem que vai ser processado? O pai dele. O representante legal que tinha culpa em vigilando. Agora, se é uma criancinha pequenininha de 2 anos que não tinha a menor noção cognitiva do que estava fazendo, nem sabia que aquilo ali era uma propriedade privada, não tem que entrar com ação processuária nenhuma. É só tirar a criança de lá, entregar para a pessoa, ou chamar o pai para pegar a criança. Não tem necessidade de ação processuária. Porque ela não está praticando aquele ato em sentido de esbulhar a pessoa. Ela só entrou lá porque a porta estava aberta. Ela foi do primeiro buraco que ela achou. Ok? A ação pode ser proposta tanto quanto o autor do ato molestador, quanto a quem é o mandante, aquele que ordenou sua prática. Vocês podem imaginar aí um invasor que atuou por meio de capanga, capatazes, etc. Ou você pode entrar contra todo mundo, contra o mandante, contra quem está lá ocupando o bem e que foi o autor tá? Mesmo se o autor da ameaça ou do esbulho ou da turbação proceder como representante legal ou convencional de outra pessoa, tá? O possuidor molestado não é obrigado a saber quem tem procuração para agir ou não. Ele vai entrar contra todo mundo. Porque, em tese, aquele que é representante, ele não responde pelos atos que ele pratica em nome do outro. Mas mesmo assim, quem sofreu ameaça ou esbulho não é obrigado a saber que o cara tem procuração. Ele não apresenta procuração para agir. Então, se ele agiu munido de procuração, né? Mas isso aí não é de conhecimento da pessoa que sofreu o esbulho, ele pode agir contra o próprio representante ou contra o mandante. Ok? Bom, o herdeiro, a gente já falou, né? Que ele pode ser sujeito passivo também, porque ele continua tendo direito à posse do seu antecessor. Então, se você ia entrar contra o antecessor, você pode entrar contra o herdeiro, tá? O sucessor a título singular, ele só responde pela posse do anterior se ele uniu sua posse à dele. Então, se você tem um direito que você pode levantar contra o possuidor anterior, você só vai poder levantá-lo contra o possuidor posterior se ele é adquirente a título singular, se ele uniu a posse ao anterior. Se ele não uniu, você vai ter que entrar com o juízo petitório contra ele, ou seja, com a ação reivindicatória, tá? E, bom, a pessoa jurídica de direito privado também pode ser acionada com ação possessória, tá? Também podem ser, e não o gerente, não o molestador em si, mas se ele fez o ato em nome da empresa, a empresa que vai ser ré na ação. E também as pessoas jurídicas de direito público, que não o agente público, né, o funcionário público vai ser acusado, mas a pessoa jurídica de direito público vai ser ré na ação possessória. Ok? Conversão de ação possessória em ação de indenização ocorre quando houve perda do direito da posse ou deterioração da posse e ela não pode ser restituída ao possuidor legítimo. Então, a pessoa perdeu sua posse e aquele bem se destruiu, se perdeu no processo, nesse ínterim entre a perda e a restituição, e aí você não tem como recuperar a sua perda. Então, só resta a possibilidade de resolver a questão em perdas e em danos. Então, em vez de te reintegrar na posse, ele vai, o esbulhador, ou o turbador, ou o ameaçador da sua posse, ele vai te indenizar. Tá ok? Se a perda ocorrer pós-sentença, mas antes da execução da sentença, a execução é quando você efetivamente faz com que a sentença seja cumprida, né? Também vai ser aplicada essa regra, né? Que o exequente teria direito a receber, além das perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar
e não for entregue, não encontrada ou não for reclamado o poder do terceiro adquirente. Isso é uma aplicação analógica do artigo 627 do revogado artigo do Código de Processo Civil de 1973, que corresponde ao artigo 809 do CPC de 2015, né? Que, ou seja, se a coisa se perder pós-sentença, você vai ter direito não só a perdas e danos, mas também ao valor da coisa, porque você receberia essa coisa, né? Você já tinha o direito de receber essa coisa quando ela perdeu-se, tá? Bom, na técnica do CPC, tá? Provavelmente a professora de processo de vocês é a Mariana, né? Provavelmente a Mariana vai explicar isso quando estiver explicando procedimentos especiais e falando para você das ações possessórias, tá? Os interditos possessórios, ou seja, as ações possessórias especificamente consideradas, eles são fungíveis entre si, tá? O que significa que se você, por entender mal o direito, você matou a aula do professor Léo e da professora Mariana quando estava explicando a ação possessória processualmente falando, né? Aí você se confundiu se a questão é de turbação, ameaça ou de esbulho e entrou com a ação errada entre esses três interditos, saiba você que eles são fungíveis e o juiz pode receber a ação como outro tipo de interdito, desde que ele observe que, tá? Ao caso, se aplica outro interdito e que o erro foi apenas no nome da ação, certo? Então, o artigo 554 do CPC de 2015 fala o seguinte: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça o pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos requisitos estejam provados. Então, para você conseguir a reintegração de uma posse, você precisa da perda da posse, tá? Então, vamos supor que o Tício entrou com a ação de reintegração contra o Mévio, porque o Mévio praticou turbação e não esbulho. Em vez de indeferir a petição inicial, porque não tem um requisito da perda da posse para se conceder a reintegração, o juiz vai falar, olha, realmente não tem a perda da posse, mas houve aqui uma turbação. Então, em vez de receber essa ação do Tício como reintegração de posse, eu vou receber essa ação como ação de manutenção de posse, porque a ação de reintegração é fungível, é substituível pela ação de manutenção. Todo mundo entendeu? Responde, gente, entenderam? Tá, continuando então. Ninguém falou nada? Obrigado aí para quem respondeu. Tá, um abraço. Vamos lá. É lícita a acumulação de pedidos acessórios ao pedido de reintegração ou manutenção ou interdito proibitório. Ou seja, ao pedido possessório, você pode acumular o de condenação em perdas e danos, ou seja, você perdeu a sua posse, você deixou de exercer essa posse por algum tempo. Você pode pedir perdas e danos, dano moral, dano material, etc. Tá? 2. Indenização pelos frutos que você deixou de perceber no período em que você estava sem a posse, ou que você perdeu em virtude da turbação. Tá? Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ao final. Normalmente, isso aí é a imposição de uma multa que evite a prática de novos atos. Então, você pede ao juiz para que seja aplicada, arbitrada uma multa para evitar novas turbações ou novo esbulho. Ok? Vamos falar um pouco do caráter dúplice das ações possessórias. Tá? Vocês já estão estudando direito processual civil, não estão? Quem gosta de participar da aula, abra o microfone para dialogar aqui comigo agora. Bom, vocês estão estudando direito processual civil. Imagino
que vocês estejam estudando primeiro o processo de conhecimento, tá? Vocês já chegaram no momento de estudar sobre a resposta do réu? Hein, pessoal? Você já... Não, né? Então tá, eu vou explicar uma coisa rapidinho. O réu pode responder à ação de várias formas. Ele pode concordar com o pedido, tá? Como que concorda? Anuindo com a petição inicial. Ele pode contestar o pedido, se opondo, apresentando uma contestação. Ele pode apresentar uma reconvenção, que é um pedido formulado pelo réu de um direito diferente daquele que está sendo pedido pelo autor. Então, você imagina, eu estou cobrando do Alan uma indenização por um dano material que o Alan me causou. Tá? O Alan bateu no meu carro e ficou em 10 mil reais o conserto. Eu estou cobrando dele. Aí o Alan aparece com um cheque que eu não paguei a ele. Olha, tudo bem, eu bati no carro dele, a culpa foi minha e tal, mas ele me deve 20 mil reais, olha aqui esse cheque. Então ele vai entrar com uma reconvenção para me cobrar o cheque na mesma ação que eu estou pedindo a ele a indenização, de forma que seria aplicada uma compensação entre os dois direitos. Tá? Isso aí seria uma reconvenção. A apresentação de pedidos pelo réu, criando uma nova ação do réu contra o autor, do réu que passa a ser réu reconvinte contra o autor reconvindo. Essa reconvenção vai ser julgada junto com a petição inicial, junto com a ação principal, tá? Isso é a terceira hipótese. Outra hipótese é a exceção. Tá? Então, a exceção pode ser de incompetência, exceção de suspeição do juiz, né? O que está acontecendo no caso do Moro aí agora, né? Estão discutindo a suspeição do Moro ou não. E pode ser de impedimento do juiz, quando ele for mais do que suspeito, ele não puder julgar a causa. Então, essa exceção é apresentada também pelo recipiente na contestação, junto com a contestação, e o autor passa a ser o excepto. Tá? Mas por que eu estou falando das possibilidades de resposta do réu? É que, na ação possessória, o réu ele não precisa entrar com uma reconvenção para fazer pedidos. Ele pode fazer pedido independentemente de entrar com a reconvenção. O que se chama pedido contraposto. Tá? Então ele tem o direito, tá? Porque a ação possessória é de natureza dúplice. O que seria esse pedido contraposto numa ação possessória? Eu entro com uma ação possessória contra o João Pedro. Fala assim, ó, João Pedro está ocupando um imóvel que eu tenho a posse sobre ele. Ele invadiu, ele me tirou de lá. Tá? Foi um esbulho violento que ele praticou. Aí o João Pedro vira e fala assim, não, senhor, não esbuguei ninguém. Inclusive, provo aqui que não esbuguei, está aqui, ó, o documento, testemunhas que provam que eu não esbuguei. Inclusive, estou pedindo, tá? Em sede de pedido contraposto, que em vez de você reintegrar a posse para o réu, eu seja mantido na posse. Ou seja, eu entro com um pedido de reintegração de posse e em sede de pedido contraposto, o Matheus pede a manutenção da posse dele. Isso é importante por quê? Porque se eu entro com um pedido de reintegração e esse pedido é julgado improcedente, o juiz pode ter julgado apenas que eu não tenho direito à reintegração de posse. Mas sem falar, sem julgar que quem tem direito é o Matheus. Ele simplesmente, o juiz entendeu que, olha, velho, você não conseguiu provar para mim que tem direito a essa posse, então eu não vou te reintegrar essa posse. Se o Matheus tem direito, eu não vou nem discutir, eu não sei. Mas você não tem direito. Então eu não vou te reintegrar. Eu vou deixar tudo como está porque você não mostrou que tem o direito. Agora, se o Matheus mostra que ele tem o direito e ele vira para mim e fala assim, ó, eu não só provo que eu tenho direito, como eu peço a minha manutenção, aí o juiz pode garantir a posse dele, julgando que ele é quem deve ficar com a posse, e não apenas eu que não devo.
recuperar. Vocês entenderam? Beleza. Dúvidas? Bom, distinção entre juízo possessório e juízo petitório. Nós estamos falando isso desde quando eu comecei a falar de posse. Ação possessória é um meio de tutela da posse em que se discute apenas a posse. Não se discute quem é dono. Se discute quem tem a melhor posse. Ok? Então, o juízo possessório se discute o ius possessionis, que é a posse de quem exerce de fato aquela posse. Tá? A ação possessória, ele até discute a posse, mas em razão de um direito real, de um direito de propriedade, ou de outro direito real qualquer. O que a gente chama de ius possidendi. Então, ius possessionis não se confunde com ius possidendi. Ok? Presta atenção. Se o Luiz Henrique entra com uma ação contra mim, que estou na minha casa, morando na minha casa, bonitinho, falando assim, olha, eu tenho uma ação, um direito possessório na casa do Léo. O Léo tomou a casa de mim. O que eu vou falar? Eu não tomei. Tá aqui, ó. Tô na casa, a prova de que eu tô aqui, olha a conta de luz em meu nome há 20 anos. Tá? Olha aqui, ó, recebendo carta aqui, ó, 10 anos atrás. Eu preciso discutir direito de propriedade? Por que eu não preciso? Porque o fato de ter uma escritura não prova que eu tenho o direito de posse. O fato de ter a escritura não prova que eu tenho o direito de posse. Vou dar um exemplo, tá? Imagine vocês que o Sávio tem uma escritura de um terreno. Ele é o dono do terreno, tá? Ele não tem posse, ele é dono. Aí a Tainara já ocupa este terreno há 20 anos. Ou seja, ela já tem direito de uso campeão, mas ela não fez nada, não entrou na justiça ainda não. Aí o Sávio vai lá e violentamente entra no terreno e tira a Tainara de lá. Joga a Tainara para fora. Certo? Aí a Tainara entra com a ação possessória. Fala, olha, seu juiz, eu tinha aí os possessiones, aí eu era legítima possuidora daquele terreno há 20 anos, e chegou um tal de Sávio lá e me arrancou de lá violentamente, cometeu esbulho. Aí o Sávio vira e fala assim, não, eu tenho escritura. Não, filho, escritura a gente discute no juízo petitório, reivindicatório. Aqui não é a escritura que a gente apresenta posse. Cadê prova de que sua posse não foi conquistada de modo ilegítimo ou violento? Ah, não tem. Mas se você não tem, você vai sair daí e eu vou reintegrar a Tainara na posse. Ah, mas é meu terreno. Não, peraí, não sei nem se é seu. Eu não sei nem se é seu. Porque a Tainara está falando aqui que exerce essa posse há mais de 20 anos. Então pode ser que nem seja seu mais. Você tem aí uma escritura que foi registrada em seu nome há 20 anos, você pode ter perdido isso aí por uso campeão já. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou devolver a posse para a Tainara porque ela comprovou a posse. A melhor posse. Você não. Você tem uma posse violenta que foi conquistada mediante violenta há menos de ano e dia. Então, tô te tirando daí, tá? Liminarmente colocando a Tainara. Aí o que vai restar para o Sávio? Discutir a questão no juízo petitório, reivindicatório. O que só pode ser feito depois de transitar em julgado a ação possessória. Ele não pode concomitantemente entrar com a ação petitória enquanto ainda está sendo julgada uma ação possessória, porque a posse é algo urgente que precisa ser decidido de forma urgente. Tá ok? Então, sério, geral. Tá ok? E no juízo possessório, você não pode alegar domínio. Porque sua alegação de domínio vai ser desconsiderada. Ó, eu sou dono. Eu não perguntei se você é dono, eu perguntei quem é o possuidor. Quem tem posse, quem tem a melhor posse. Ok? Então, ó, se tem uma briga entre possuidor direto, locatário, e possuidor indireto, locador, por que o locatário ganha o direito de morar lá? É porque ele é dono? Não, a gente sabe que ele não é dono. Mas é porque ele tem o direito de posse.
tá? E não importa quem é o dono no juízo possessório. O juiz não quer nem saber. O juiz considera a escritura como prova inútil, a não ser que a escritura seja juntada para comprovar desde quando é exercida uma posse. Certo? Ela não é juntada para provar quem é dono. Isso na petição você deixa claro. Fora, excelência, eu sei que aqui não se discute direito petitório, direito petitório, tá? Aqui não é o juízo petitório, a gente não está discutindo quem é dono. Mas eu estou juntando aqui a escritura, o registro da casa em meu nome, é porque esse registro foi concomitante à época que eu entrei na posse da casa. Então foi nesta época que eu tomei posse da casa, que eu comecei a morar lá. Então eles provam, não que eu tenho a posse, mas quando eu comecei a exercer a posse. Então aqui a juntada da escritura e do registro não é para provar que eu sou dono, porque eu sei que aqui a gente está discutindo posse, tá? O bom advogado faz isso. Mas quando iniciou-se o exercício dessa posse? Para mostrar apenas uma questão de lapso temporal, tá certo? Então não adianta alegar domínio, não adianta alegar eu sou o dono, você não quer saber quem é dono, eu quero saber quem tem a posse, tá ok? Bom, o 557 fala isso que eu falei, guria mesmo, tá? Na pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se esta pretensão for deduzida em face terceira pessoa. Ou seja, Tício está disputando a posse com o Mévio, tá? Tício e Mévio estão disputando a posse. Durante essa ação, enquanto ela ainda não tiver transitado em julgado, você não pode, o Tício não pode propor contra o Mévio, nem o Mévio contra o Tício, propor uma ação petitória, reconhecer o domínio. Os dois poderiam fazê-lo contra uma terceira pessoa, que não faz parte daquela ação possessória. Se um terceiro chegar lá querendo provar que é dono, eles podem discutir domínio com outra pessoa. Tá ok? No Código Civil de 2002 já ficou evidenciada de forma irrefragável que não tem exceção de domínio. Numa ação possessória não se alega domínio em defesa. Então, se eu entrei contra o Geraldo falando, Geraldo, este bem, eu tenho a posse dele. O Geraldo vira e fala assim, não, Léo, mas você tem a posse, mas esse bem é meu. Não, Geraldo, não é isso que nós estamos discutindo aqui, não. Certo? Você não pode alegar domínio em defesa numa ação possessória. Tá? O artigo 1210, parágrafo 2º, fala, não obsta a manutenção ou reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Porque o que está discutindo ali é a posse e não é esse outro direito. Ok? Bom, a única hipótese de você entrar com uma ação de reconhecimento de domínio na pendência de uma ação possessória, tá? É quando essa ação de reconhecimento de domínio ela é baseada em ius possessionis, ou seja, baseada em atos concretos de posse. Por exemplo, uma ação de uso capião. Observe, a uso capião pode ser alegada, inclusive, em defesa numa ação possessória. Eu entro contra o André com uma ação possessória e o André vira e fala para mim, Léo, o negócio é o seguinte, irmão, você não tem posse disso aqui mais não. Eu estou aqui tem mais de 20 anos. Inclusive, vou alegar em defesa ao uso capião. Uso capião é o quê? Aquisição de propriedade. Mas é uma constatação de que a propriedade foi adquirida por ele em virtude do exercício de quê? Da posse. Então, a uso capião pode ser alegada em defesa, apesar dela definir quem tem a propriedade, ela pode ser alegada em defesa numa ação possessória porque ela se baseia na posse. Então, o André, numa ação de uso capião, ou numa defesa alegando uso capião, ele não está querendo provar que tem um título de domínio. Ele está querendo provar que exerceu a posse tanto, sem ninguém incomodar ele, certo? Que ele tornou-se proprietário pelo uso capião. Então, é a única hipótese em que autor e réu podem se ver discutindo domínio enquanto ainda não foi definida de quem é a posse, quando este domínio se baseia justamente nesta questão da posse que está sendo disputada. Tudo bem? Dúvidas até aqui?
Pessoal, realmente, essa aula estava muito grande para terminar na aula passada. Não tinha como a gente enfiar essa aula que eu estou dando hoje toda na aula passada, não. Tá? Então, às vezes acontece. Eu erro a mão no tamanho da aula que eu planejei, ela vai acabar durando duas ao invés de uma só. Né? Então, vocês estão vendo aí que nós já são quase 9h30 e a gente ainda está com bastante assunto aí, a gente está conseguindo desenvolver bem a aula, e eu não corri, mas também eu não andei devagar. Né? Procedimento: ação de força nova e ação de força velha. Tá? Ação possessória relativa à coisa móvel. São 3 hipóteses. Primeiro, a ação de força nova é aquela que é interposta com menos de ano e dia após a turbação ou esbulho, tá certo? A ação de força nova é a que é ajuizada com menos de ano e dia. Se for proposta dentro desse prazo de ano e dia, tá? A ação vai trazer consigo o direito de reintegração ou manutenção liminar, tá? Ou seja, vai para o procedimento mais rápido, reduzido, tá? De forma que, se tiver uma ação de força velha, que é aquela que é ajuizada pós ano e dia da turbação, não é que não seja possível a manutenção ou reintegração da posse, porém, não vai ocorrer com o procedimento reduzido, vai-se para o procedimento ordinário. Tá certo? Bom, como eu disse, a diferença entre uma e outra é a possibilidade de concessão liminar inaudita à outra parte. Tá? O que seria inaudita à outra parte? Sem ouvir a outra parte. Ou seja, o juiz, quando você entrou com a petição inicial, o máximo que ele vai fazer, se você já não tiver provas suficientes de que merece a concessão da liminar sem realização de uma audiência, ele vai convocar uma audiência de justificação para que você ouça suas testemunhas e faça prova de que tem direito à reintegração liminar da posse. E aí o que o juiz vai fazer? Depois dessa audiência, ele decide o seu pedido liminar, dá ou nega a liminar a você, e se der a liminar, aí que ele vai citar a outra parte para se fazer presente no processo, já com a liminar contra ele, para devolver a casa. Tá? Então aí, no ato da citação, ele já pode ser desalojado, retirado da posse. Ok? Como eu disse a vocês, em relação a questão do imóvel, do imóvel não, perdão, da coisa móvel, é isso aqui, ó, coisa móvel, aplica-se o artigo 1228, eu já tinha até explicado, que é o procedimento ordinário pela falta de facilidade de provar o esbulho ou a turbação em relação ao bem imóvel, porque o bem imóvel ele é feito para se mover de um lugar para outro e para mudar de possuidor facilmente, com a tradição apenas. Então, você demanda mais tempo para provar. Então, não tem como você ficar determinando inaudita a outra parte a reintegração de um bem imóvel, porque é muito difícil você provar que houve esbulho ou houve turbação. Então, é melhor ouvir o réu antes de tudo. Então, vai para o procedimento ordinário. Tudo bem? Exigência de prestação de caução. O que seria caução nesse caso? Seria uma garantia do juízo em que o autor seria obrigado a prestar para ser reintegrado na posse. Ou seja, se o réu conseguir comprovar a qualquer tempo que aquele autor que foi provisoriamente reintegrado ou provisoriamente mantido na posse, ele não tem idoneidade financeira para, se ele perder a ação, responder pelas perdas e danos que ele está causando, o juiz vai poder exigir que ele preste caução, sob pena de a coisa ser retirada do seu poder e depositada em juízo ou com um terceiro, que seria depositário fiel. Obviamente, ele vai ressalvar
quem for pobre. Pessoa pobre não seria obrigada a prestar essa caução. Mas agora vamos imaginar a questão de o seguinte: o João entrou com a ação possessória, o juiz deu a liminar de reintegração de posse. Veio o réu defendendo e falou: olha, você reintegrou esse cara na posse, mas olha só, ele está com a posse. Eu tenho prova a produzir nesse processo. Eu posso ganhar esse processo no fim, e a chance de eu ganhar é muita, conforme esses documentos que eu estou apresentando aqui. Só que se eu ganhar esse processo, esse cara já vai ter ficado 6 meses, 1 ano na posse desse bem, porque você deu a liminar para ele, e eu vou tomar prejuízo por conta disso. Ele está agindo de má fé, pedindo a reintegração de posse de má fé. Só que ele não tem dinheiro para me pagar uma indenização, caso ele perca essa ação. Porque se ele perder, eu vou para cima dele. Ok? E aí o que vai acontecer? O juiz pode determinar: olha, então tá, peraí, vem cá, autor, presta aqui uma caução. Uma caução aqui vai ser de 10 mil reais, por exemplo. Esse dinheiro fica aqui guardadinho, tá? Se você ganhar a ação, eu devolvo ele para você corrigido e com juros. Se você perder essa ação e ficar provado que você agiu de má fé, eu não só devolvo a posse da coisa para ele, como também uso esse dinheiro para garantir o pagamento da indenização que ele vai ter direito. É tipo isso. Ok? Não prestando caução, o autor que pode fazê-lo, a coisa litigiosa fica depositada em juízo ou fica depositada com um terceiro, que seria um depositário fiel da coisa. Certinho? Dúvidas? Bom, pessoal, se eu começasse nova matéria aqui, eu iria ter 20 minutos. Como eu sabia que faltava muita coisa para terminar essa matéria, eu nem preparei uma nova aula para continuar depois, porque eu não sabia que horas que eu terminaria, se era faltando 10 para as 10, ou se era 5 para as 10. Então hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês e vou terminar mais cedo. Quem é que falou aí que tem um grupo novo? Deixa eu ver aqui o grupo novo, se tem... Grupo novo não, né? É só um membro novo no grupo do Geraldo, né? Que o Geraldo mandou... 2, tá, Léo? Léo, 2, tá? 2 membros. Se você quiser incluir para mim, eu já fico te agradecido. É Reginaldo e Nayara. Beleza, eu vou fazer isso agora, tá? Tá? E Nayara, tá, Léo? Reginaldo e Nayara, faça favor, obrigado. Boa noite para todos. Ok. Reginaldo e Nayara. Tá, ok. Vou incluir lá, tá, Geraldo? Ô, Léo, eu Obrigado. acho que da turma de Timóteo só tá faltando o Geraldo e o Frederico. Pelo que eu olhei. Tem alguém que já saiba que o Geraldo Frederico vai ser do seu grupo aí? Ou ainda não houve essa conversa? Ninguém aí é do grupo do Geraldo, não, né? Então, vocês resolvam isso com ele para mim, por favor, que eu preciso saber, tá? De qual grupo vai ser o Geraldo. Ô, Geraldo, tá bom? Eu nem sabia que você estava aí presente, meu amigo. Escolhe um grupo aí para você, conversa com o pessoal, tá? E aí me avisa depois. Deixa eu ver aqui quais os grupos que você ainda tem vaga. Bom, aqui tem mais 2 grupos aqui, 2 pessoas entrando no grupo do Geraldo, né? Geraldo, você fala aí para mim de novo o nome delas? Reginaldo e Nayara. Nayara. Eu vou botar com Y, mas se for com I, depois eu conserto. Tá ok. Grupo então, formado, graças a Deus. Tá, então nós temos grupos que têm vagas. Esses grupos que têm vagas, que ainda não tem 6 membros, por gentileza, um deles conversa com o Geraldo Frederico, tá? E combina com eles, tá? Para que... agora, lembrando a vocês que tem grupos maiores e grupos menores. Todos os grupos têm que trabalhar de acordo com o número de membros que possui. Então, sempre quem entra num grupo, principalmente quem entra num grupo daquelas pessoas que não têm a sua, né,
afinidade natural de formar um grupo que vai ser o mesmo grupo todo semestre, tem que se esforçar, né? Então, tanto Ipatinga quanto Timóteo, quem ainda está sem grupo, tá? Tem que se comprometer e ajudar na elaboração do trabalho quando entrar no grupo. Infelizmente, o grupo 5 aí, se Ana Beatriz não está presente, né? Que ela já saiu. Ellison. Ô, Léo, não vai fazer o sorteio hoje, não? Quem está perguntando? É Reginaldo. Ô, Reginaldo, eu fui impedido de fazer o sorteio hoje, porque eu percebi que em vez de termos 8 grupos, como eu cheguei a inocentemente pensar que teríamos, nós teríamos era 12 grupos, ok? Então, o que eu fiz? Eu solicitei a cada professor para me mandar mais uma jurisprudência, tá? Então, vai acrescentar mais 3 temas, mais 4 temas ao todo. Então, eu falei isso no início da aula, você ainda não tinha chegado. Eu vou sortear amanhã ou depois e vou gravar um vídeo na hora que eu estiver sorteando e mandar para vocês, tá bom? Beleza. Tudo bem? Beleza, Léo. Tudo certo. Tá. Pessoal, eu vou aguardar, tá? O grupo que vai incluir aí o Geraldo Frederico, porque não pode ninguém ficar sem grupo, tá bom? E os grupos de Ipatinga, eu não sei se ainda tem gente para entrar, mas vocês façam um contato entre si e me falem lá de hoje para amanhã, tá? Quais os grupos foram completados, tá bom? Eu já mandei lá no WhatsApp para vocês os grupos que estão formados e aí vocês vão acrescentar os membros nesse grupo, nesses grupos que ainda não tem 6 pessoas. Se já tem 6, não cabe mais. Tá bom, pessoal? Boa noite, tudo de bom? Vou encerrar a gravação aqui agora, tá?